Bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso devocional diário Edificando Vidas. Vamos começar um novo vídeo, o vídeo de número 3, a respeito do plano divino de Deus para a humanidade. Nos outros dois vídeos falamos sobre a tríplice natureza do homem, onde fala sobre o corpo, a alma e o espírito. Falamos também sobre quem governava, em que situações que era o governo da alma sobre o corpo, do espírito sobre o corpo e a alma. Falamos do plano de salvação de Deus nos outros vídeos, quando Adão e Eva pecaram e com isso trouxe o pecado e uma mudança completa para a humanidade, sobre o plano de Deus para a humanidade. Hoje iremos falar, já estamos lá no Velho Testamento, o Antigo Testamento que era regido pela lei mosaica. Moisés, após ter subido o monte, recebido as leis, os mandamentos de Deus, ele desceu para governar o povo, para poder estar direcionando o povo com aquelas leis que Deus criou para que ele instruísse para poder criar a partir dali a nação. Moisés, a partir daqueles 10 mandamentos, criou-se mais leis para poder estar regendo ali todo aquele povo que crescia absurdamente. Então, no final, a lei mosaica, ela se definiu em 613 leis. Essas 613 leis teriam que ser cumpridas à risca, para que a pessoa se mantesse santificada e ela ficasse ali livre do pecado, para que ela não cometesse nenhum tipo de pecado. Isso é impossível naquela época e hoje para nós concluir essas 613 leis e não pecar e não falhar em nenhuma delas. Então, naquela época, quando a pessoa quebrava alguma dessas leis, infringia alguma dessas leis, ela teria que apresentar um sacrifício no templo. Uma vez ao ano tinha esse dia onde as pessoas subiam no templo, levavam ali, conforme as suas posses, um animal para poder ser sacrificado, para poder expiar os seus pecados ali no templo. O sacerdote era responsável por esse procedimento, por esse ato, pois ele tinha que se manter santo, santificação diária, para poder permanecer ali na presença de Deus, porque somente ele tinha acesso aos santos dos santos, e se ele cometesse algum pecado, estivesse em pecado e entrasse ali, ele era morto. Então, ele era aquela pessoa que intermediava entre o pecador e Deus, levava ali o pedido de perdão a Deus, levando o animal sacrificado perante o Senhor. No Antigo Testamento havia também a circuncisão. A circuncisão era um sinal de que aquele povo pertencia ao povo de Deus. Então, a pessoa que era nascida ali, que era judeu, que era pertencente à família de Cristo, que andava ali sendo direcionado na lei de Cristo, nos mandamentos ali, que andava com Moisés e todo aquele povo, eles tinham que ser circuncidados. Então, no 8º dia, a criança nascia, com 8 dias, eles pegavam o menino, que era macho, e cortavam ali o prepúcio, fazendo a circuncisão. Aquela era a marca de que aquele homem era da família, pertencia a Deus. O Espírito Santo, na época da lei do Antigo Testamento, ele vinha somente sobre o sacerdote, sobre alguns que eram governantes naquela época. Então, juízes, reis, sacerdotes, profetas, eram os únicos que o Espírito Santo vinha sobre eles. Não habitava neles, mas vinham com a unção sobre eles, eles eram ungidos, e ali o Espírito Santo passava para eles aquilo que o Senhor, aquilo que Deus queria que o povo seguisse, cumprisse.
Então, somente essas pessoas eram os intermediadores entre o povo e Deus. Com o Antigo Testamento e o sacrifício de animais, Deus viu que não era suficiente o sangue de bodes, carneiros, bois, ser suficiente para poder lavar, limpar toda a nação de um pecado. O pecado que foi feito lá no Jardim do Éden, o pecado que veio carregando, porque a gente já nascia com esse pecado, a gente já nasce, até hoje, a pessoa nasce com esse pecado, essa mancha do pecado original. Então Deus viu que somente o sacrifício de animais não era suficiente para poder apagar a marca deste pecado. Então veio o Novo Testamento. O Novo Testamento veio com a vinda de Cristo para poder habitar no meio do povo. Ele enviou o seu filho, que morava com ele lá no reino, que era santo, que é santo, que veio em carne para poder ser o sacrifício agora perfeito para a humanidade. Ele enviou o seu filho para trazer a boa nova. Ele enviou para poder trazer esse conhecimento do reino para a humanidade. Ele foi rejeitado por muitos e foi seguido também por muitos naquela época. No Novo Testamento, criou-se uma nova aliança. A partir do Novo Testamento já não rege mais a lei mosaica. Você não precisa mais cumprir as 613 leis para poder ser salvo. Com a nova aliança, após Cristo vir e morrer por nós na cruz, essa nova aliança nos dá a oportunidade de ser salvo, de ter uma salvação eterna, uma vida eterna, somente se você crê. Basta você crer que Jesus é Filho de Deus e que ele veio em carne e se fez cordeiro e se fez como sacrifício para poder resgatar a nossa vida da mão do maligno, da morte eterna. Porque o nosso espírito, com o pecado, lá no Jardim do Éden, com os nossos pais originais, os primeiros humanos a serem criados, com o pecado dele, trouxe para nós uma herança de morte espiritual. O nosso espírito foi mortificado com o pecado lá no Jardim do Éden. Com isso, todos que nascem já nascem com esse espírito mortificado. E somente após confessar, após aceitar, crer que Jesus veio enviado por Deus para poder nos resgatar dessa morte eterna, é que o nosso espírito é novamente renascido, aonde existe um novo nascimento. Cristo dizia, quando ele estava aqui na terra, inclusive Nicodemos um dia chegou para ele, que era um sacerdote ali, judeu, fariseu ali, e perguntou para ele, falou que ele sabia que ele tinha sido enviado por Deus e perguntou, queria saber mais a respeito do reino. E Jesus falou para ele que era necessário que, para conhecer o reino, a gente nascesse novamente. Então é necessário que se nasça novamente, porque o espírito foi morto no pecado e é preciso que esse espírito renasça agora, crendo que Jesus veio como Filho de Deus. Quando veio, ele veio como sumo sacerdote. Ele foi o último sacerdote que veio como intermediador da humanidade. Ele veio intercedendo, ele veio para poder estar fazendo essa ponte, essa ligação, esse religare entre a humanidade e Deus, a nova aliança. Ele é o símbolo da nova aliança. A cruz é o símbolo de um novo nascimento, porque quando você reconhece que ele veio, morreu e aceita esse sacrifício, a partir deste momento já não existe mais intermediadores para que você acesse a Deus, para que você acesse a presença. Então Cristo veio e a partir da sua morte na cruz rasgou-se o véu. No Novo Testamento, a salvação ela vem se estendendo
para toda a humanidade. Inicialmente, Cristo veio para os seus, que seriam os judeus, mas como ele foi rejeitado e até hoje muitos não reconhecem ele como o Messias que veio, que eles aguardam até hoje, como muitos na época não o aceitaram e outros que não eram judeus reconheceram ele como Messias, aceitaram ele como Messias, essa graça após a morte dele na cruz se estendeu a todos. Então qualquer um hoje acessa a salvação. Qualquer um tem o poder de ser salvo a partir do sangue de Jesus. Quando você crê que ele veio enviado por Deus e que ele morreu para poder te salvar. Ele foi o sacrifício, o Cordeiro perfeito. Ele nos dá o acesso direto a Deus, a essa comunhão, esse novo relacionamento que antes existia lá no Jardim do Éden, quando Deus descia todos os dias para poder ter essa intimidade, comunicar com Adão. Hoje podemos acessar essa comunicação porque Cristo veio e nos devolveu o acesso ao coração do Pai, nos devolveu o acesso a essa comunhão. O Espírito Santo hoje está disponível a todo aquele que crê, todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador. Antes, no Antigo Testamento, como vimos, somente alguns governantes, reis, judeus, profetas, juízes, sacerdotes, tinham acesso, o Espírito Santo vinha sobre eles. Hoje, o Espírito Santo vem para morar dentro de cada um de nós quando aceitamos Jesus como nosso Salvador. O nosso corpo, a partir de então, quando aceitamos Jesus, passa a ser santuário de Jesus, santuário do Senhor, santuário onde o Espírito Santo está habitando. Com isso, é necessário que haja um novo nascimento. Como eu te disse, Nicodemos perguntou uma vez para Jesus e Jesus disse que era necessário nascer de novo. O nascer de novo só é possível a partir de uma conversão, quando a pessoa realmente se arrepende dos seus pecados e muda de rota, porque quando nascemos com o pecado original, a tendência é de andarmos em caminhos de pecados, de erros, e com isso vamos seguindo cada dia mais. Todos os dias, quando andamos, acordamos, estamos ali sujeitos ao pecado diariamente, a toda hora. Quando temos um encontro com Jesus, quando nos encontramos com Ele e aceitamos que somos pecadores, que somos pequenos demais perante Ele e aceitamos o sacrifício dele, há ali um encontro e a partir desse encontro é necessário que haja esse novo nascimento. Os nossos corações começam a ser convertidos ao coração de Jesus. Então essa conversão ela vem por causa do arrependimento. Quando houve a queda, o primeiro nascimento espiritual, o Espírito veio através ali da imagem e semelhança. Deus criou o Espírito com a imagem e semelhança e após criar o corpo ali do pó da terra, colocou o fôlego de vida, que foi a alma vivente dentro do homem. Adão e Eva, com a queda, quebraram o acesso direto com Deus. Com isso, eles tiveram que ser expulsos do jardim do Éden, porque o homem foi feito para ter uma vida eterna. Então, quando o homem foi criado por Deus em mais semelhança, ele seria eterno e governaria sobre todas as coisas. Como o homem desobedeceu, pecou, trouxe a morte para o espírito. E Deus teve que retirar eles ali do jardim do Éden para poder eles não comerem do fruto da árvore da vida, porque se assim o fizessem, nós teríamos uma morte espiritual eterna, não poderia se fazer mais nada. Então, antes que o homem continuasse errando, continuasse pecando, Deus retirou eles ali do jardim do Éden, colocou eles para fora, colocou ali anjos serafins vigiando ali a entrada do jardim e fez com que o homem vivesse a partir dali do seu suor, a partir dali com
a sentença que a gente falamos ali em vídeo anteriores a respeito da sentença do pecado. Então foi por isso que teve a necessidade de tirar o homem do Jardim do Éden, para que nós pudéssemos ter uma chance de voltar a ter esse relacionamento novamente com Deus. Então, Deus retirou eles ali do jardim e enviou o seu filho após o Novo Testamento, ali no Novo Testamento, para poder fazer essa nova aliança através do sangue dele, através do sacrifício perfeito que foi seu filho, por amor a cada um de nós. Por isso, tem essa necessidade do arrependimento. Só há uma conversão sincera quando nós reconhecemos que somos realmente pecadores, que não merecíamos o sacrifício de Jesus, que seríamos nós no lugar dele e que Deus enviou o seu Filho para que nós não perecêssemos, não passássemos uma vida inteira, uma eternidade inteira separada da presença de Deus. Com o novo nascimento, tivemos uma segunda oportunidade do nosso espírito voltar à vida. Então, como eu disse, através da conversão, nosso espírito volta a viver um relacionamento com Deus. E Jesus é o que dá esse acesso, através do sangue dele, através do sacrifício dele. O nosso espírito passa a ser religado através do Espírito Santo, o Espírito Santo que agora Jesus enviou quando ele voltou para o reino. Ele disse que precisaria que ele fosse para que enviasse um Consolador, um Espírito para poder habitar em nós. Então esse Espírito faz o papel de estar fazendo a intermediação, ligando novamente o nosso espírito que estava morto a Deus. É o mesmo Espírito que veio sobre Jesus quando ele estava aqui na terra. Jesus tão misericordioso, sabendo que nós não conseguiríamos sem a presença do Espírito Santo, ele foi e clamou e pediu ao Pai para que o mesmo Espírito que o Pai enviou sobre ele viesse estar sobre nós aqui na terra, para que possamos estar resistindo ao pecado, para podermos estar vencendo, porque Jesus já venceu todo o mal, já venceu Satanás, já está vencido. Satanás já perdeu, já venceu, já está vencido. Mas nós precisamos resistir a ele, nós precisamos estar firmes na presença, estar com o nosso espírito novamente governando a alma e o corpo, para podermos, com autoridade, no sangue de Jesus e no nome de Jesus, estarmos pisando a cabeça de serpente e escorpiões, assim como Jesus nos deu essa autoridade. O que acontece quando alguém aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Antes da conversão, a alma era corrompida, ela estava apta a ser corrompida o tempo todo, porque ela é suscetível ao pecado, porque a alma ela olha aquilo que a terra, o mundo oferece para ela, aquilo que é mais próximo para ela, aquilo que ela está vendo. Então, a maioria das coisas que a alma deseja vai levar ela a um nível de pecado. Então, ela era altamente influenciada pelos demônios. Ela vivia os seus próprios prazeres e desejos. Ela se manifestava através da alma, manifestava as obras da carne, que era a prostituição, a impureza, a idolatria, a feitiçaria, os ciúmes, a discórdia, a inimizade. Então, tudo isso que eram obras da carne, que são citadas lá na Bíblia, a alma estava suscetível quando ela estava fora da presença de Deus, quando o espírito ainda estava adormecido. A alma ela vivia nas ilusões. Ela vive, aquele que ainda não aceitou Jesus, vive iludido, vive ali com as mentiras de Satanás, induzindo ele ao erro, ao pecado. Se alimenta de emoções ruins, sentimentos de mágoa, de angústia, de ódio. Então isso vai nutrindo a alma daquele que não conhece, que ainda não entregou sua vida para Jesus. Ela carrega muitas feridas na alma. Então a alma ela acaba sendo ferida com todos esses sentimentos e emoções ruins que ela vai
trazendo para dentro e acaba se tornando ferida. O nosso corpo, ele é submisso às vontades da alma, então ele também é corruptível, ele também é inclinado ao pecado, ele está altamente também influenciado às setas de Satanás, para poder consumir os pecados, consumar os pecados, porque se a alma deseja, o corpo quer satisfazer os desejos da alma. Então, o corpo vive para poder satisfazer as vontades carnais. O espírito daquele que não é convertido, ele está inativo, ele está morto. Então, falta forças para poder buscar a Deus. Falta força para poder receber. Ele não tem uma revelação espiritual, porque ele não tem ali uma comunhão com Deus, ele não busca. E quando busca, ele não entende a leitura, ele não compreende o que está escrito na Bíblia, ele faz aquela leitura por causa o Espírito Santo não está ali habitando, o Espírito Santo não tem como estar trazendo as revelações da palavra, ele não está ali com franca intimidade com o Espírito Santo e com Deus, então ele não tem essas revelações das palavras da Escritura, da palavra rema. Ele não consegue ser consistente na sua vida espiritual, ele até pode ir em alguns cultos e participar de alguns atos religiosos, porém ele não é consistente, ele não tem força para permanecer, para poder prosseguir. A pessoa que não entregou sua vida, que não está ali com o coração convertido. Após a conversão, a nossa alma, ela passa por um processo de transformação. A alma passa a ser confrontada pelo Espírito Santo. A alma, ela passa a ser constrangida quando ela pensa em pecar ou quando ela chega a cometer o pecado. Ela vê a necessidade de largar o pecado. O Espírito Santo começa a forjar o fruto do Espírito dentro dessa alma, fazendo com que a alma passe a ter amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Os frutos do Espírito que habita dentro dessa pessoa que é convertida começa a ser exposto, colocado para fora. Então a pessoa também passa a ter os mesmos frutos daquele que habita dentro dela. O corpo, consequentemente, também passa por essa transformação, passa também a ser confrontado pelo Espírito Santo, passa a ser submisso ao governo do Espírito, porque o Espírito começa a ter força novamente e a tomar ali o governo de volta. Então, o Espírito que é alimentado da palavra, que é alimentado ali pelo Espírito Santo, ele passa a assumir a sua posição de governo que foi dado lá em Gênesis para ele, quando ele foi criado em imagem e semelhança de Deus. Então ele passa ali a ser novamente aquele que governa a alma e o corpo. Então o corpo passa a ser submisso ao Espírito. E ele começa a ser edificado por uma busca espiritual. Ele começa a ter sede e fome das coisas espirituais, da palavra, de estar na presença de Deus. Ele começa a ter força para jejuar, ele começa a ter força para poder fazer as renúncias do pecado que ainda batem na porta de cada um todos os dias. Com isso, após a conversão, quando convertemos o nosso coração, quando aceitamos Jesus, o nosso espírito, ele acontece o religare, né? Volta a ser ligado a Deus, ter um contato ali com Deus diariamente, busca a ter ali, ter uma nova comunhão. Ele sabe que Deus fez ele para poder ter aquela comunhão diária. Como lá em Gênesis, Deus descia todos os dias para ter comunhão com Adão, o nosso espírito começa a ter essa sede e fome para poder buscar novamente essa comunhão diária. Então é o religar ali, nosso espírito começa a se ligar novamente a Deus. O Espírito Santo, ele passa a fazer morada ali permanente dentro do nosso espírito e passa a governar toda a estrutura tricotômica do homem. Que é a alma, o corpo. Então o espírito, ele passa realmente a ser o governante, que foi o plano inicial de Deus lá em Gênesis. O homem que
foi convertido, que a pessoa que está convertida, que está ali na presença buscando, que está sendo religada novamente a Deus, ela passa a ter ali a intuição espiritual presente na vida dela, a consciência de Deus na vida dela. Então ela começa a ouvir a voz de Deus, ela começa a perceber Deus ali novamente naquela intimidade. É uma comunhão que é restaurada, é a nova aliança sendo restaurada entre o homem e Deus. O espírito da pessoa que é convertida passa a ter mais sede e fome por alimentos espirituais. Então, a pessoa que está convertida, ela busca se alimentar de oração, de jejum, da palavra e adorar a Deus. Então, assim, a pessoa com a conversão, quando está ali na presença de Deus, ela busca mais o reino, aonde a palavra do Senhor fala: buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, no vídeo de hoje, um pouquinho mais longo, mas porque a gente queria terminar essa parte, toda essa parte aqui do Antigo, o Novo Testamento e o nascimento, e aquilo que o nosso corpo, a alma e o espírito, após e antes da conversão, o que é formado, como é forjado o nosso espírito antes e depois da conversão. Então, terminamos por hoje o nosso vídeo falando sobre o plano divino de Deus para a humanidade. Essa foi uma explanação desses 3 vídeos sobre ali um resumo do que o Deus tem para cada um de nós. O plano dele, que é da comunhão, de estar ali constante, de a gente estar numa comunhão diária ali com ele. A partir do momento em que a gente volta a estar na presença de Deus, que a gente volta a estar religando o nosso espírito ao Espírito de Deus, religando a presença de Deus, nós temos agora a segunda parte do plano divino de Deus para as nossas vidas, que falaremos logo mais, falaremos daqui uns dias a respeito, tá bom? Se você ainda não faz parte se você ainda não segue, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para que você venha ser notificado. Clica no sininho que você será notificado todas as vezes que a gente colocar um vídeo novo aqui na plataforma. E você que tem sede, fome de conhecer mais sobre Deus, sobre o plano divino de Deus para sua vida, para você que quer saber mais a respeito de você, ter um conhecimento do que você está fazendo aqui, do propósito de Deus para sua vida, eu te convido. Tem um link aí embaixo que é o acesso ao nosso WhatsApp. Então você clica aí, entra para o nosso grupo. Estamos ali fazendo um estudo ali, estamos trabalhando essa identidade, estamos trabalhando ali o propósito de Deus para as nossas vidas. Então eu te convido, se você tem sede, fome, se você quer conhecer, se você ainda não tem a sua identidade pré-definida, se você ainda não conhece o propósito de Deus para sua vida, eu te convido a fazer parte desse grupo lá no WhatsApp. É só você clicar aí. Também nos segue lá no Instagram, tá bom? Lá no Instagram temos, além do link na bio, lá temos o link na bio também do nosso WhatsApp, do nosso grupo. E finalizamos hoje. Espero que vocês tenham entendido. Espero, quem não assistiu os outros vídeos, clica lá, assista o primeiro, o segundo, para que vocês venham tendo esse conhecimento. E conforme Deus vai direcionando, a gente vai estar trazendo aqui novos vídeos, vamos estar trazendo aqui novos ensinos a respeito do plano divino de Deus para a humanidade. Porque Ele tem um plano e esse plano é divino, e esse plano ele é para poder trazer boas novas para você. Esse plano é poder estar te trazendo uma identidade definida. Esse plano é poder te falar quem é você diante dos olhos de Deus, porque é isso que importa. Quem é você diante dele e não aquilo que a sociedade, não aquilo que o mundo te intitula, tá bom? Eu espero que você tenha gostado e espero que você venha nos acompanhar nas nossas redes sociais e no nosso grupo para podermos crescermos juntos em Cristo Jesus. Tenham todos um bom dia e até o próximo vídeo.